Então, deu. Bom, boa tarde a todos. A gente já diz boa tarde, embora não tenha almoçado ainda, né? Mas a gente diz boa tarde igual. Hoje, então, a gente vai ter, dia 15 de setembro de 2022, né? A apresentação por parte do Dr. Ricardo Monteiro, do projeto, vou chamar aqui de esboço ainda, porque um projeto ele nunca termina, viu, Ricardo? Um projeto é um ser vivo. Ele está sempre em constante modificação, né? O Ezequiel que o diga com o aplicativo do Detect lá, não sei quantas versões já teve aquele aplicativo, mas é um ser vivo, está sempre em modificação. E um projeto é assim também. Nem sei que versão é essa que vai nos apresentar aqui, a 8ª, 9ª versão, e com um orientador chato ainda fica, né? Tira isso, bota aquilo, tá? Não, bota aquele outro de volta, agora tira esse. Então a gente fica mais atrapalhando do que ajudando. De qualquer maneira, eu acho que é legal a gente ter essa apresentação até gravada, né? Para as pessoas poderem olhar depois em outros momentos. O pessoal da graduação que quer participar. Hoje ainda recebi uma mensagem de uma menina que passou por nós ali na psiquiatria do Presidente Vargas e gostou e quer participar do grupo de pesquisa e tal, né? Então eu mandei o link para ela, mas não sei os horários se as pessoas podem. Então, ficando gravado, consegue ter acesso, né? Então, a ideia do Dr. Ricardo, vamos chamar de Ricardo, né, vai apresentar, então, o projeto dele, e aí, assim, aquele olhar para quem está aqui presente é sempre, né, de ver aonde que vocês podem, de uma certa maneira, interagir, né, especialmente o Ezequiel e a Jaqueline, que estão nessa linha de pesquisa da suicidalidade, e o Rodrigo, com as contribuições da psicologia positiva, talvez possa, né, dar uma incrementada ou, sei lá, uma atrapalhada, né, Rodrigo, no projeto do Ricardo. Quando eu digo atrapalhar, é no bom sentido, tá? Ou seja, quem estiver presente aqui, por favor, não se furte de criticar, sugerir, comentar, faria assim, faria assado. Essa é a ideia da gente poder discutir isso aqui neste momento. Vamos lá então, Ricardo, tudo contigo. Trancou? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo e a gente está vendo a apresentação aqui. Certo, então. Então, boa tarde, meu nome é Ricardo, sou médico, comecei o mestrado agora em junho, e esse é basicamente um esboço, assim, do projeto, que realmente é isso que tu falou, Igor, parece que toda semana eu estou reescrevendo ainda o projeto e sempre meio na dúvida o que está acontecendo, mas estamos indo, sim. Se tu tá assim, tu tá no caminho certo. Quando o cara diz, não, esse projeto é assim, tá pronto. Não, esse cara tá no caminho errado. Ele nunca fica pronto. E eu sou muito curioso, então eu gostaria de pesquisar muitas coisas. Esse papel de direcionar eu acho que é o mais difícil, assim, nesse momento para mim. Então essa ideia surgiu conjuntamente entre eu e o Igor aí, a partir da minha história de estar há 3 anos trabalhando em emergência e sempre vendo muito essa questão da suicidalidade, como ela impacta nos pacientes que chegam. Então o nome do projeto é Suicidalidade no Hospital Geral e a sua relação com a contratransferência e o perfil sociodemográfico do médico assistente. Vou apresentando, mas fiquem bem à vontade para perguntar, interromper a qualquer momento. Então, primeiro um conceito, né, esse conceito mais amplo de suicidalidade, que a gente diz que é um contínuo, é um conjunto de vários fenômenos que começam ali pela ideação suicida, que serão pensamentos de autolesão, de autoextermínio, passam depois para tentativa de suicídio, que aqui não tem relação com letalidade, podem ser tentativas muito graves e tentativas mais leves, mas todas são tentativas, e chegando, enfim, no suicídio consumado, que é o que a gente, de fato, quer evitar estudando isso. Então, o grande motivo de estudar isso é que não haja tantos suicídios quanto existe hoje em dia, para a gente descobrir um pouquinho mais as causas disso tudo. Esse é o número do último relatório do OMS, um número bem importante, bem chamativo, de 1 milhão de óbitos anuais, e esse número ele é de suicídios consumados, ele não engloba tentativa, ele não nem de alta letalidade, nem de baixa, ele é de suicídios consumados, o que preocupa bastante, porque com certeza ele é subestimado, né? Tem muitas mortes por suicídio que a gente não consegue fazer um levantamento, principalmente jovens, pela questão do parasuicídio, que daí seriam, às vezes, acidentes de trânsito, que passam como acidentes, mas, na verdade, são suicídios que deixamos passar.
Esse é o último relatório aqui do OMS, o Preventing Suicide, que ele traz os dados mais atuais. E para contribuir ou para atrapalhar com esse dado que a gente já tem do 1 milhão, ele traz esse mapa aqui, que ele não é da mortalidade por suicídio, ele é da qualidade do levantamento dos dados. Então, por exemplo, quando que é esse último relatório? O relatório é 2018 e esse levantamento é 2012. Então, a partir da cor, a gente vê a qualidade da cobertura da notificação do suicídio. Então, o laranjinha mais claro ali são os países, onde está o Brasil, inclusive, seriam os países que têm uma coleta relativamente adequada, uma cobertura do país inteiro para levantamento de suicídio. O begezinho. O begezinho. Em vermelho, que basicamente é a África e alguns outros países, além dos países africanos, são os países que não têm esses levantamentos adequados. Então, a gente já pode imaginar que se o dado de 1 milhão de mortes por suicídio é a partir desses dados, a gente... Vou chutar quase o dobro, que talvez exista, assim, é um número muito importante mesmo. Lembrando que tem esses países aí que talvez não tenham um registro tão adequado e existe toda uma subnotificação. Sei lá, um dos motivos, por exemplo, seguro não paga quando é suicídio. Então, muitas vezes há uma omissão do motivo da causa-morte, né? E isso não é registrado muitas vezes como suicídio. Então, cara, eu não sei até se eu não botaria o triplo. O que é assustador, né? É a terceira causa de morte em pessoas entre 15 e 44 anos, que também é um dado importante, porque a primeira e a segunda seriam violências e acidentes. Então, talvez até suba um pouco essa causa se a gente misturar que algumas das violências e acidentes possam ter sido, os acidentes, no caso, por suicídio. Mas, de qualquer modo, é muito importante, né, o valor que se configura. O que acontece, né? A gente atende basicamente esses pacientes em crise aguda, na emergência, e, no geral, eles não são atendidos no primeiro momento por profissionais de saúde mental. Eles são recebidos por clínicos gerais, por emergencistas, por médicos que não têm essa relação, ao menos que seja de fato numa emergência psiquiátrica, mas que de fato é a minoria, né? Então, esse paciente suicida, eu abreviei por PS, ele chega lá na emergência e chega para o seu médico, para a sua médica, com diversas demandas, né? Ou de ideação, ou de fato de tentativa, e trazem diversas demandas emocionais, de tristeza, de sobrecarga, seus motivos para ter tentado cometer um suicídio ou para querer cometer um suicídio. Só que esse médico que está aqui do outro lado, essa médica, também tem uma resposta emocional que acaba sendo devolvida para esse paciente, né? A gente só não sabe sobre qual forma, se é uma forma mais verbal, se isso se converte em atos, né? Ou daqui a pouco de negligência ou de afastamento. E essa é a dinâmica que me interessa estudar, porque a gente tem enfatizado muito, principalmente agora, né, Setembro Amarelo, essas campanhas de conscientização de suicídio, a gente estimula muitas pessoas a falar sobre isso, mas a gente também deve, junto, preparar bem as equipes, né, porque no momento que isso foi dito, a gente tem que saber o que fazer ou com quem falar para ter uma boa orientação. Esse processo originalmente se deu o nome de contra-transferência, esse é um termo da psicanálise, um termo criado pelo Freud, que seria justamente essa dinâmica do que ele cria para o terapeuta, né? Tá sentindo em relação àquele paciente. Originalmente, Freud não gosta disso nos textos dele, ele diz que isso é ruim que tu tenha sentimentos e afetos em relação a esse paciente, mas os textos dele são engraçados, assim, ele escreve que volta atrás, que mudou de ideia, e depois, de fato, ele muda de ideia e escreve que acredita que isso é bom, e que isso pode ajudar, na verdade, a gente usar a contra-transferência como uma ferramenta de entender o que tu está sentindo a partir daquele paciente, né? Não que seja ruim tu sentir raiva daquela pessoa, mas o que essa raiva vai te auxiliar no manejo desse paciente. Ou te auxiliar... Uma das diferenças no treinamento, né, de quem passa pela residência de psiquiatria, ou o pessoal da psicologia e tal, né, ou quem especializa em saúde mental, é o treinamento da percepção, ou tornar consciente os sentimentos contra-transferenciais, né? Então, assim, daqui a pouco, que paciente chato, não sei o quê, o cara é um baita de um chato. Mas peraí, por que ele acha que entende? Por que eu tô achando ele chato? Ou seja, a contra-transferência ela é inevitável.
todo mundo tem sentimentos bons, sentimentos ruins, quando está interagindo com outra pessoa. Algum tipo de sentimento contra-transferencial tem. Só que a gente, na psi, digamos assim, né, a gente acaba monitorando muito mais isso e, como disse o Ricardo, a gente usa como uma ferramenta que pode nos ajudar até na formulação diagnóstica. Tu ter medo de um paciente, tu achar ele engraçado, tu achar ele chato, ou tu ter um certo rechaço, tudo isso faz parte do problema dele. Né? Olha que eu sou bem psicofarmacologista, neurobiologicista, digamos assim, mas a gente usa muito. Essa é uma ferramenta extremamente importante que, infelizmente, a maior parte dos médicos, já que a gente está falando sobre eles aqui, né, não tem treinamento para isso. Eles têm a conta-transferência, mas não são treinados para monitorar e usar isso como ferramenta. Uhum. E, até às vezes um sinal de alarme para ti, né? Bom, eu estou com raiva desse paciente, talvez eu tenha que ficar com o pé atrás tudo que eu vai dizer ou fazer para não cometer uma violência assim contra ele, né? Ou fechar uma porta, inibir ele de dizer alguma coisa. Então, é uma ferramenta bem interessante. O problema, assim, a gente sabe que em pesquisa psicanálise é complicado pela questão da mensuração, né? É difícil, assim, mensurar esses tipos de afetos. E aí vem esse passo, né? Como medir o que alguém sente. O que acontece é que foi desenvolvida, então, uma escala por um psiquiatra gaúcho, o Cláudio Eiserich, que ele denominou de escala de avaliação de contra-transferência. Originalmente, essa escala foi desenvolvida ele fez com psicanalistas, depois psiquiatras, e ela justamente avalia quais os principais afetos que estão sendo sentidos para a pessoa responder na escala. E no fim desses diversos afetos, que tristeza, alegria, vontade de ajudar, excitação, vai ser dividido em 3 grupos as contratransferências, né? Que vai ser ou uma contratransferência de aproximação em relação a esse paciente, ou de afastamento, ou de indiferença. Então seriam as 3 contratransferências possíveis a partir dessa escala. A gente pode dizer, então, que a gente tem uma escala com vários construtos que se agrupam em fatores. O fator de aproximação, o fator de distanciamento e o fator de neutralidade, de indiferença, né? Então, provavelmente, o Cláudio Eiserich é professor da URGS, eu acho, não sei nem se ele já não está aposentado, né? Provavelmente, dentro do processo de construção do instrumento, vários construtos ali, provavelmente, acho que vai nos apresentar, e aí eles acabam fazendo o que a gente chama de análise fatorial. Os fatores se agrupam, esses construtos se agrupam em fatores, e a gente pode considerar esses fatores como sendo entidades, meta-entidades. São feitos de outros construtos, mas acaba sendo um construto também. Né? A aproximação é um construto. O que faz com que eu me aproxime? O que faz com que eu me distancie? Legal. Acho que pode ser um instrumento bastante útil pelo que tu está pintando aí. Eu me empolguei porque eu acho que ele mede exatamente, ele tem a propriedade psicométrica de medir exatamente o que eu estou me interessando, assim, então foi engraçado, né, quando a gente achou ali, Igor, porque achei que não fosse ter algo tão específico e, enfim. De qualquer modo, eu também coloquei outra escala, né, até para não apostar tudo em uma escala só, que daí sim é mais utilizada, até o Rodrigo, que trabalha com psicologia positiva, já deve ter ouvido falar, né, que é o PANAS, que é a escala de afetos positivos e negativos, e aí ela sim é mais utilizada internacionalmente, aí tem estudos internacionais utilizando PANAS, então também é uma escala que até por ser do TCC, acho que já é um pouco mais segura, assim, no sentido de avaliação. Então... O que tu achou da PANAS, Rodrigo? Na verdade, ela é uma escala bem fácil de aplicar, né? E ela mede exatamente isso, ela mede afetos positivos, é literalmente isso, né? São algumas emoções que são listadas e tu dá um nível de cada uma dessas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Talvez, eu não sei se a ideia daí, qual que é a ideia de como aplicar ela, né? Em que momento aplicar ela, né? Porque ela também é bem variável, né? De acordo com acontecimentos da vida da pessoa ali, e aquele momento, a ideia seria aplicar no médico daí, eu imagino, né? Uhum. Vamos lá, vamos adiante. Perfeito. Bom, então, da parte de metodologia vai ser um estudo transversal, né, apenas observacional, a gente não vai fazer nenhuma intervenção.
e estamos tentando submeter para o comitê de ética, aí, que é um teste de paciência, com diversas dificuldades progressivas, mas estamos tentando. E principalmente a base desse estudo, só para falar da literatura, assim, existe já alguns estudos tentando avaliar a contra-transferência, são poucos, acho que não passam de 3, assim, em paciente suicida especificamente. É com uma escala que ela não está validada para o português, então é uma escala que fica um pouco complicada da gente usar. E o que não existe é tentar relacionar essa contra-transferência com o perfil sociodemográfico do médico, assim, ou da médica. A gente não tem um levantamento de dados que consiga estipular pessoas de determinada idade têm mais determinado tipo de contra-transferência, pessoas de determinada renda, horas de trabalho por semana. Então, o projeto vai ter basicamente 2 ideias, que a primeira é descobrir quais são essas contra-transferências, e a segunda é relacionar essas contra-transferências com o perfil sociodemográfico do médico assistente, para a gente conseguir ter um norte e descobrir esses dados para o futuro. Tipo assim, por exemplo, os homens tendem a ter mais distanciamento, as mulheres tendem a ter mais aproximação, por exemplo. Para poder pegar esses 3 fatores ali daquela escala, por exemplo, e tentar fazer essas associações com os dados sociodemográficos e o histórico do médico. Tipo, que características o médico tem que faz com que ele se aproxime do suicida ou se distancie do suicida. Uhum. E o Rodrigo tá fazendo uma cara boa ali, cara, porque é totalmente inédito esse trabalho, né? Muito interessante. Não achamos nada sobre esse assunto. Olha, eu vasculhei ali o PubMed por horas e horas e horas, porque eu pensei, não é possível, isso tem que existir, assim, isso é legal demais para não ter sido feito. Assim. Então, fico feliz. Tá bom. Bom, a ideia vai se aplicar, então, de forma online e autorrespondida nos médicos, né? O termo de consentimento livre, esclarecido, a partir do aceite do médico, um questionário sociodemográfico, com dados de idade, renda, horas de trabalho. Tem algumas variáveis bem legais que a gente colocou ali, eu e o Igor, se teve alguma aula de suicídio durante a formação, quantas horas trabalha por semana, e aí tentar ver até se daqui a pouco ter aula sobre suicídio pode mudar, daqui a pouco a maior parte do grupo que teve aproximação teve aulas sobre suicídio na graduação ou não, ou tem mais afastamento. E um questionário histórico pessoal, porque esse é o dado que mais me deixa curioso, assim, se a história pessoal do médico familiar de um suicídio ou de pessoal de ter ideação pode influenciar, e aí de que forma na contra-transferência, né? Se por ter passado por isso vai aproximar ou isso vai afastar. Tem uma grande aposta, eu acho que a indiferença vai ser a variável que menos vai aparecer. Eu acho que suicídio é um tema muito intenso, assim, para as pessoas serem indiferentes. Mas se aparecer, eu acho que vai ser o dado mais curioso, assim, o que aconteceu para um grupo ser indiferente a um paciente suicida. Então, que características os indiferentes vão ter, né? Então, eu não sei, cara, estudo exploratório, que é uma parte do trabalho que é bem exploratório, né? Às vezes a gente se surpreende com os resultados, viu? Da coisa que a gente, e agora, como é que a gente explica isso aqui? Sim. Mas vamos ver, só pesquisando, né? Eu acho que daí vai estar relacionado com horas de trabalho. Eu imagino que quanto mais horas uma pessoa trabalhe, mais indiferente ela tende a ficar. Mas tudo hipótese. Aplicar a escala de contra-transferência e aplicar o PANAS. Então, por hora é isso. Né? Eu tenho essas escalas daqui a pouco para abrir aqui, Igor, na íntegra. Me diz quantos médicos a gente tem. A ideia é fazer na Santa Casa, né? A ideia é fazer na Santa Casa. Que tamanho amostral a gente vai fazer? A gente tem ele na Santa Casa, o grupo são os emergencistas e os médicos que tiveram pacientes internados. E a princípio são 500 e poucos médicos, a gente tinha calculado um N de 120, 130 para fazer. E a gente não vai fazer nos residentes. Pois é, não sei, é que eu imagino, não sei, podemos conversar. É que eu não sei, o Rodrigo terminou a residência há pouco tempo, né? Faz 2 anos, Rodrigo? 3?
né? Dois e pouco. Na Santa Casa ali a gente vê que o Rodrigo fazia consultoria ali do pessoal da psiquiátrica, né? E os residentes são bem carentes, né, Rodrigo? Acho que seria bem. E eles estão em contato direto com o paciente, né? Com muito paciente, né? Mais que os médicos, às vezes, né? Questão de viés de memória, digamos assim, sei lá, né? Certamente eles pegam algum caso impossível. O residente da clínica, por exemplo, não pegar um caso muito difícil, assim. Só se não pergunta, né? É mais uma. É que assim, no momento em que a gente faz uma pesquisa sobre isso, a gente aplica esses questionários às pessoas, a gente está meio que mostrando para eles que eles têm que se preocupar com isso, né? Nesse sentido. Participar da pesquisa é educativo. Né? Então eu vou lá e pego um residente, olha, como é que tu te sente? Tu sente assim, tu sente assado, piriri, pororó, com paciente suicida e tal. Opa, eu tenho que me ligar nisso, então. Cara, são espertos, né? Opa, então eu tenho que pensar nisso. Então tem gente que tem rechaço. Então tem gente que... E daqui a pouco tu pode até coletando, tu pode comparar depois se os residentes e os médicos do staff... Formado. Tem diferença daqui a pouco na contra-transferência. Pode até surgir uma forma de... Um outro grupo de comparação, né? Sei, eu acho que talvez eu colocasse os residentes junto, ou talvez entende? Que é praticamente o mesmo projeto, são médicos, mas são residentes. Temos que pensar. Uma das coisas que a gente gostaria, né, Ricardo, que vocês nos ajudassem aqui a pensar é que fatores vocês acham que a gente deveria colocar no trabalho. Tipo, anos de formado. Vocês acham que isso, de uma certa maneira, aproxima, afasta ou causa indiferença? Carga horária, por exemplo, o Ricardo já falou, né? Carga horária, o cara trabalha 80 horas por semana. Puta, quando o cara é lá é nefro, aí ele se vê diante de um paciente suicida. Ele se afasta, ele se aproxima ou ele fica indiferente? Que tipo de fatores pessoais, profissionais, educacionais vocês acham que precisaria ser investigado, que a gente tem que perguntar? Eu sei que essa pergunta é difícil para vocês, né? Mas Igor, fala, Jaque. Eu penso que a gente poderia colocar a especialidade, né? Não fiz uma pesquisa, mas noto algumas questões. Anotando. Tá? Especialidade, idade, tempo de formação. Já tá tudo isso aí. Que mais? Bom. Tem algum instrumento que é fazer um brainstorm sobre isso, tá? Tem algum instrumento que avalie burnout? Existem, né? Vários. E tem um, inclusive, eu acho que está traduzido e validado pelo pessoal da PUC, da Margarida lá. Tu acha que o burnout pode ser uma coisa interessante? Pode daqui a pouco te fazer ter menos, sei lá, uma transferência pior do manejo, né? Talvez uma transferência menos... Eu pensaria até ao contrário. Aumenta a empatia com quem está sofrendo. Eu estou em sofrimento, não aumenta a minha empatia com quem está em sofrimento? Mas o esgotamento emocional não leva a indiferença, será? Eu acho que leva a indiferença. Eu acho que tu não consegue nem empatizar com o outro porque tu está esgotado. O Patrick botou uma mensagem: histórico de condição psiquiátrica pessoal e familiar. Essas estão. Essas já estão. Ou até de próprio de suicídio, né? Ou história pessoal de depressão, de tratamento, essas coisas todas a gente colocou. O burnout é uma questão interessante. Eu não sei se o burnout não aproxima. Por que vocês pensam que causa mais indiferença? Eu pensei porque o burnout seria um esgotamento com o trabalho, né? Um esgotamento geral com o trabalho. Seria o emergencista estar ali no trabalho. E nada mais desgastante do que chegar um paciente suicida para ti no teu plantão, né? Então, assim, se tu já tá esgotado, é mais trabalho, teoricamente, é mais... Olha, o pior que eu concordo com o Rodrigo também, tava pensando exatamente. Porque a gente pode também fazer uma relação entre horas, né? A atividade que ele faz, a intensidade que ele faz e burnout. Eu não sei qual é a escala de burnout. Eu tenho que dar uma pesquisada ali no ResearchGate, porque eu acho que ela tá lá. Mas é uma possibilidade, só que eu não sei se o Ricardo teria perna ou se a gente teria que botar uma outra pessoa para fazer tipo um subprojeto dentro do projeto do Ricardo, só para estudar
a interferência do burnout na conta-transferência do médico diante do paciente suicida. Mas porque assim, eu pensaria exatamente ao contrário. Se eu estou em burnout e chega um paciente trabalhoso, porque o suicida dá trabalho, talvez eu tenha até aversão. Mas ao mesmo tempo, cara, eu estou em sofrimento e esse cara também tem sofrimento. E se o suicida chega e diz assim, eu me matei porque eu não aguentava mais o meu trabalho. Eu estou tentando me matar porque eu não aguentava mais o meu trabalho. A identificação vai ser maior ainda, né? Mas nem todo mundo vai ter nem todo mundo vai ter esse perfil de ser do trabalho, né, professor? Olha, mas é um... eu fico pensando assim, ó, por exemplo, assim, ó, o primeiro paciente do dia, né? Será que tu investiga o risco de suicídio da mesma forma que tu investiga o último do dia, assim, com a mesma gana? Quando tu tá perto da hora de ir embora, né? Cansado, digo, né? Porque, teoricamente, quem tá em burnout tá cansado, tá mais cansado do que os outros, dependendo começa cansado, né? Eu, pelo menos, quando chega um suicida no último horário, ali tu fica, meu Deus, né? A tua conduta talvez é mais negligente, talvez a tua transferência é pior, né? Eu penso assim, pelo menos. Mas aí também não sei se tem utilidade isso, né? É só porque o burnout é uma coisa que tá meio na moda agora, né? As pessoas estão... A gente ainda não tá usando o CID-11 no Brasil, né? Mas a CID-11 já tem o burnout, né? Como tem até código para a doença já, né? Então, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como uma patologia, só não sei se ela é exatamente psiquiátrica, acho que ela é polimórfica, né? Esse questionário ele vai ser enviado por e-mail para esses profissionais? Isso, Ricardo. Fala como é que vai ser a logística. Isso é bem importante para decidir o que a gente vai perguntar e o que a gente não... Não, eu estou perguntando porque eu não consigo... Claro, deve ser também por falta de tanta experiência em pesquisa, né? Fiz pesquisa, mas não tanto assim. Na questão de enviar por e-mail, eu não noto que há adesão nas respostas. Daí eu queria saber se essa é a ideia, mandar por e-mail, esperar quanto tempo para que as pessoas respondam, porque tu disse ali que é um número de até 120 médicos, né? A partir de 120 médicos, e se for menos que isso, se for menos que isso, os retornos, se já foi pensado sobre isso. Fala, Ricardo. Sim. Daí a gente vai atrás, né? A ideia é que façam ondas, assim, dos médicos, fazer uma escala, tantos médicos nesse mês, tantos nesse, ver como é que vai ser a adesão nos primeiros meses. Eu até sou uma pessoa que, quando eu recebo pesquisa, eu sempre respondo por e-mail, assim, dependendo do tempo. O que mais me impacta é o tempo. Se for 20, 30 minutos, eu preencho na hora, assim. Então, teria que ver como é que vai ser a adesão. A ideia justamente é ter menos escalas mais curtas. Tanto o PANAS quanto o EACT são escalas muito curtas, para que seja uma coisa mais papapum e as pessoas tenham adesão, né, para responder. Nesse ponto de vista, adicionar uma nova de burnout não seria o melhor mesmo. Por exemplo, eu não sei se isso é uma questão também. Tempo da última vez que atendeu um caso assim de suicídio de risco, né? Sei lá, eu atendi ontem e vou responder o questionário. A PANAS pode estar mais alterada, por exemplo, do que se eu atendi o último caso há 6 meses. Sim, isso até eu apresentei o único artigo que tem relativamente semelhante a esse, eu apresentei aqui na reunião há 3 semanas, e essa era a maior crítica deles para eles mesmos, assim, esse viés de memória, porque eles até faziam uma escala que era assim, a partir do o paciente que tu melhor se lembra. Tu, Rodrigo, o paciente suicida que tu melhor se lembra. Aí tu pensaria nele e responderia. Só que o que tu melhor se lembra pode ter sido ontem, e o que o Igor melhor se lembra pode ter sido 5 anos atrás, porque marcou ele, mesmo tendo suicidas depois. Então, esse é um viés mesmo, né? E talvez também o perfil do paciente que tu lembra seja diferente. Por exemplo, eu posso lembrar de um paciente com personalidade borderline, que estava atuando com muita raiva, ou eu posso lembrar de uma tentativa gravíssima, né, de alta letalidade. Talvez a pergunta por letalidade seria mais interessante, né? O projeto original, a ideia original, Rodrigo e Jaqueline, era o seguinte: os residentes da consultoria, da psiquiatria, nos avisariam o seguinte: tem um paciente que pediram consultoria por ideação suicida. Aí o Ricardo e a equipe, sei lá, o Patrick, o Adolfo, que ajudaria o Ricardo ali, correriam lá, avaliariam o paciente com a Detect-S para ver o nível da suicidalidade desse cara,
e avaliariam a equipe, né? Poderia ser o residente, o preceptor, ou até o pessoal da enfermagem, a Jaqueline vai entrar com a enfermagem, né? Porque daí é quente, né? O suicida tá ali quente na hora. Mas a gente achou que a gente não ia ter perna para isso, né, Ricardo? E a ideia, talvez depois, é fazer, não sei, mais adiante, um outro projeto nesse sentido mais pragmático, mais pé no chão. Porque, assim, eu tô atendendo, eu sou, sei lá, da medicina interna, sou da MEI, sou residente, estou atendendo um cara que eu chamei a consultoria por ideação suicida, ou por risco suicídio. Aí, o Ezequiel vem em minha entrevista, aplica os questionários, vai lá, entrevista o professor, o preceptor, enfim, né? E a Jaque entrevista a enfermeira, e a gente tem daí ali, ó, é quente, é um negócio ali naquele momento, né? Senão a gente realmente vai ter muito viés de memória. Então a gente mudou um pouco a ideia, bom, vamos fazer assim, amplo senso, como as pessoas se sentem, como os médicos se sentem diante de pacientes suicidas. Vamos ver o que vai dar. E a perspectiva futura, que em 2 anos a gente não vai conseguir fazer esse projeto de médico, é um bicho chato para responder pesquisa, não é muito fácil. Concordo com a Jaque. Quanto foi a tua taxa de resposta, Rodrigo, lá dos e-mails, lá quando a gente tentava... Foi difícil, a gente teve... Cada 5, E o principal problema foi a desistência no meio, né? Isso parava no meio, deu vários até o fim. É. Né? E aí, então, eu acho que o presencial sempre dá mais retorno. Ainda mais tu... Imagina se tu tá... Essa segunda ideia que tu deu agora aí, né? Tu tá ajudando o cara... Primeira, né? Ela era a primeira. A primeira, tu tá ajudando o cara a resolver um pepino ainda lá, né? Então, querendo ou não... E a gente ia ver, associar também a intensidade da suicidalidade do paciente e que tipo de sentimento contra-transferencial poderia estar proporcionando, né? Mas eu acho que em 2 anos com um mestrado, cara, não dá conta. É que é ruim até porque eu não tô nesse meio, né, Igor? Talvez se eu tivesse na residência, pudesse todo dia dar uma passada ali, é outro cenário. Casa. Mas eu não tenho como ficar entrando, assim... É bem, não, assim, Ricardo, não é toda semana que a gente tem consultoria com paciente suicida. Entende? Sei lá, quando tem muito é 1 por semana. 2. Então, às vezes, tem semanas que nem nos pedem consultoria. Então, a gente ficaria dependendo disso, né? Não, mas o que eu sugeri ali, então, é talvez algumas perguntas que tu consiga reduzir esse viés de memória, talvez, né? Não sei bem como que daria para tu... Temos que encaminhar isso. Já 2 questões interessantes. O burnout e como reduzir o viés de memória, né? Não vai ter como exterminar o viés de memória, mas reduzir o viés de memória. Talvez uma forma de tu fazer a pessoa lembrar, se fazer perguntas sobre como foi a tentativa que ele lembra, né? A tentativa mais grave que ele lembra, qual método foi usado, porque isso querendo, não sei se... Não necessariamente tentativa, né? O cara pode ter só ideação. É verdade. Paciente com suicidalidade, né? Mas bem legal isso que o Rodrigo falou, porque a gente deveria combinar esses 2 fatores, né? Porque o paciente que tu lembra melhor, não importa o tempo, é o que marcou o afeto. Então, se tu lembra do cara de 5 anos atrás, é porque ele te marcou. Mas juntar isso com, sei lá, o paciente que tu melhor se lembra dos últimos 6 meses. Tu controla para tempo e... 6 meses não tive ninguém. Não responde a ninguém. Vai perder médico. Cara, nos últimos 6 meses eu não tive ninguém com... Mas é que, assim, é impossível. Eu não tive uma semana de plantão em emergência que não chegou uma ideação ou tentativa. Assim, não é psiquiatra, né? Psiquiatra ok, mas é muito comum. E se tu deixasse um pouquinho mais específico para tentativa? Porque a suicidalidade é um termo amplo também, né? Daí tu tá pegando uma coisa mais específica. Talvez a gente possa fazer essa pergunta, Ricardo. O paciente tinha ideação? O paciente tentou? Né? Aí, isso a Detect S nos ajudaria, aplicando no paciente, né? Mas a gente fez um levantamento agora, o Pedro, nosso residente, ele vai controlando todos os pedidos de consultoria que chegam no nosso e-mail lá da Santa Casa. De março até final de agosto, a gente teve 150 pedidos de consultoria. Entende? Só que assim, quantos desses foram por ideação suicida ou risco suicídio, eu não sei, mas daria um N muito pequeno, só que a gente quebraria o viés de memória, né? Então tu entende que
essa colheita de dados ali na beira do leito, ela teria que ser ao longo de, sei lá, 2 anos, talvez. Entende? Aí nós não temos... No mestrado não tem como. Doutorado, talvez. Aí a gente bota lá o Adolfo, o Patrick de plantão, cada um faz um plantão no dia, vai lá ver se tem paciente com ideação suicida. A Jaque também nos ajudaria nesse monitoramento, ela é enfermeira ali do Santa Rita. E talvez essa ideia que eu falei de especificar com tentativa também, tu reduz muito o teu N de profissionais. Não é todo mundo que atendeu uma tentativa, né? Aí teria que ser no HPS e emergências médicas. Daí a gente vai restringir daí o tipo de médico só para emergencista. Não, talvez alguma forma de no questionário mesmo, eu não sei. Ah, mas a gente pode perguntar para o médico, né? Se o paciente só tinha ideação ou se o paciente tentou. Ou até se o paciente conseguiu, né? Um pouco o cara interna lá todo queimado de soda cáustica, o cara vai lá, atende ele e tal. E a pergunta para esse médico vai ser de pacientes que foram atendidos por ele em âmbito hospitalar? Sim. Tá. Na Santa Casa, a ideia. Na Santa Casa. Então, se ele teve em outro hospital e teve uma situação de um paciente com ideação ou tentativa, ele não pode considerar. Ah, pode? Pode. Ele é um médico da Santa Casa e ele vai responder pacientes que ele já atendeu suicidas. Ah, tá. Eu fiquei pensando também aqui na PANAS, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, se tu atender um caso, porque a PANAS ela é um questionário que ele é para as 2 últimas semanas, eu acho. Durante os últimos dias, eu tenho ela impressa aqui. Então, se tu teve uma tentativa, porque ela não tem relação com a lembrança, né? Ou tu vai fazer ela retroativa. Assim, naqueles dias, aí talvez a da contra-transferência faça mais sentido, que é lembrando daquilo que tu sente, né? Ou o que tu sentiu na época, né? Uhum. Porque a PANAS, eu não sei se vai ficar muito específica não sendo no momento, né? Eu acho que isso está falando bem importante, Rodrigo, porque eu estou entendendo que se a gente perguntar para os médicos de modo geral como tu te sente diante de um paciente suicida, a gente vai estar avaliando não a contra-transferência, mas a predisposição a uma contra-transferência. É uma contra-transferência. O cara assim, de modo geral, eu tenho rechaço com o paciente suicida. Mas não tem paciente suicida ali na frente dele, então ele não está tendo a contra-transferência, assim como ele não está tendo lembrança dos afetos positivos e negativos dele, está tendo lembrança dos afetos positivos agora. Exato, e se ele aí a questão do tempo é muito importante, porque senão a escala não mede o que tu está se propondo. A PANAS, no caso. A PANAS, não porque tu teria que modificar a PANAS, então. Pensando na última tentativa, no último, sei lá, no caso da ideação. Como você se sentiu? Questionário, adaptar. Como você tem que adaptar, porque senão tu daqui a pouco não está medindo, vai ser uma crítica, eu acho que. Que o pessoal vai poder fazer. O último paciente com ideação suicida eu vi há 6 meses. Eu vou dizer como é que eu estou me sentindo agora. Aí ontem eu ganhei na loteria, sei lá. Acho que tem que fazer essa adaptaçãozinha, Ricardo. Lembrando daquele contato. Na pergunta, né? Suicida. Como você se sentiu naquela época? As perguntas da PANAS adaptadas para aquele momento. Sim, contextualizando, né? Tem viés de memória também, mas, cara, estudo transversal, às vezes, caso controle, no caso, não tem como escapar do viés de memória. É inerente à metodologia, né? Exatamente. É controlar o fator confundidor para tentar reduzir esse viés de memória ao mínimo, assim. Mas realmente ficar sem, acho que não tem como. Bem pensado, Rodrigo. Nada como o cara dominar um instrumento, né? Essa eu apliquei bastante, viu? Por isso que ele estudar... Isso é uma coisa fundamental, né? A gente só mede a pressão se a gente souber usar o esfigmo, né? Sim. Não souber usar o esfigmo, tu não mede a pressão. E os instrumentos, os questionários são mais ou menos assim. A gente tem que aprender a usar e ver como que eles funcionam. Então, acho que dar uma adaptada na PANAS não é contra a lei, nem nada. A gente pode dar uma adaptada, né? É uma PANAS adaptada para um momento lá. Tá bem? Acho que já torna, talvez, o trabalho um pouco mais original também, né? Fala, você tá louco para falar ali, ele tá se segurando. Não, concordo com vocês. Eu acho que eu queria a questão do banco de dados, né? Tu vai montar o banco de dados e depois tu vai passar até eu acho que era uma dúvida da Jaque ali,
Tu vai fazer essas entrevistas, tu vai mandar um QR Code para os médicos para eles abrirem um RedCap. Como é que funciona essa questão para... logística. Até porque a Jaque vai ter que colocar isso no projeto dela também, né? É para ser um link por e-mail. Tu abre o link e vai abrir no RedCap e tu responde daí as perguntas. Até o próprio termo de consentimento, tudo lá no RedCap. O que a gente tem que ter, né, Ricardo, é a estratégia de recrutamento, como que vão ser feitos os convites, né, e depois a estratégia de resgate, né. Mandei 100 e-mails, mandei 100 convites, sei lá, WhatsApp, Cambal, não sei o quê. 20 responderam, tá? O que eu faço com os outros 80? Mando uma segunda onda? Mando uma terceira onda? Quantas ondas de convite a gente vai mandar, né? Por isso que eu acho que quando a gente faz esse tipo de pesquisa totalmente self-report, assim, online, quanto maior o N possível, melhor, né? Então, se a gente mandar para os residentes também e tal. Eu vou dizer que acho que tem mais chance dos residentes não responderem, mas... Não sei, o Rodrigo, quando era residente, tu respondia algum... Não, hoje eu valorizo mais. Depois de pagar no mestrado. Eu também. O Patrick e Adolfo, vocês respondem pesquisa quando o pessoal propõe lá? Particularmente, eu acho muito chato responder pesquisa quando for mandando em grupo. E essas coisas. Eu também não, dificilmente, assim, foi uma que eu respondi. Mas eu fiquei com uma dúvida, pode ser uma dúvida bem besta, mas é uma dúvida. Ótimo, essas são as melhores. Qual é a diferença se eu mandar por e-mail ou se eu mandar por WhatsApp o convite? Tem uma diferença de adesão no self-report? Ou não tem? Ou é igual? Como é que funciona essa? Vocês já testaram isso? Capaz do WhatsApp ser melhor, né? Eu acredito que o WhatsApp seja melhor, por essa é a minha pergunta. O problema é conseguir os WhatsApp de 1.500 médicos da Santa Casa, né? Pois é. Não, a missão muito fácil. Não, eu pensei em função do cadastro ali, né? Geralmente a pessoa coloca o cadastro e-mail e coloca telefone também, não? Cadastro aonde? O cadastro no hospital. Eu não sei onde é que vocês vão pegar esse banco dos médicos. Eu fiquei agora... Ricardo, fala aí. Viajando também. A gente precisa dos dados, né? Eu não sei se muda a adesão, assim, mas eu acho mais invasivo. Eu não ficaria à vontade recebendo no meu WhatsApp, assim, eu me sentiria desrespeitado, assim, é um número privado para contato. Então eu acho que fica um tom mais profissional o e-mail, até para o profissional responder a hora que ele quiser. Mas eu acho que estando descrito na metodologia não teria problema, só que daí teria que ser todos pelo WhatsApp, ou, né? Só que a ideia de pegar é descobrir o e-mail dos médicos da Santa Casa e ir mandando um por um mesmo. Mas tu tá atrás de quem lá, direção administrativa, quem vai dar essa lista? Para ser aquelas mulheres que a gente conversou da Santa Casa mesmo. Que uma foi bem disponível, assim, então isso me tranquilizou de ajudar. É que não é e-mail, eu acho que assim, a gente vai perder muita coisa por e-mail, mas eu concordo contigo, eu acho o WhatsApp um tanto quanto invasivo, assim, né? Mas, cara, eu não sei, eu acho que o Patrick comentou, né? Eu acredito no corpo a corpo também é bem interessante, né? Então, daqui a pouco a gente tentar montar alguma estratégia de tentar fazer um corpo a corpo, embora tu não esteja lá dentro da Santa Casa, mas a gente tem uma galera que está lá, né? Tem os nossos residentes consultores, tem o pessoal da graduação que pode nos ajudar, né? Daqui a pouco tá o Patrick lá num plantão. É PIRME ainda o lugar que faz plantão na Santa Casa lá? É o PIRME? Sim, continua o PIRME. Tá lá no PIRME lá e diz, meu, responde aqui, tá aí sem fazer nada, tal. Ajuda a gente aqui e tal, né? Fazer um corpo a corpo, acho que pode ser que dê mais resultado. Mas, ok. Obrigado, Rodrigo. Valeu pelas colaborações aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Tchau. Então, talvez a gente possa ter uma estratégia híbrida, né? E-mail, eu não mandaria WhatsApp também, né? Os pacientes aqui do consultório, eu tenho uma lista de pacientes com toque, tem uns 150, eu acho, pacientes com toque em atendimento, e por causa dessa lei geral de proteção de dados, eu estou mandando mensagem para eles, por e-mail, ou às vezes eu não fiz o WhatsApp ainda, mas eu tenho o WhatsApp do consultório, mas não mandei por WhatsApp, só por e-mail,
perguntando para eles se eles querem ser convidados para participar de pesquisa. Se eles disserem que não, nunca mais convido. Se eles disserem que sim, eles ainda podem dizer não, né? Ah, essa aqui eu não quero, tal. Então, eu estou mandando por e-mail e perguntando presencialmente, vem cá, tu quer receber convite para participar de pesquisa? Né? Então, esse tipo de pergunta o Cadastro Santa Casa não vai ter, né? E quando eu faço pergunta, quer receber convite? Qual o modo preferencial? Tu quer por WhatsApp ou tu quer por e-mail? Todos estão dizendo e-mail. Um que o outro falou WhatsApp. Que eu acho que realmente o WhatsApp é uma coisa um tanto quanto invasiva, né? Mas tentamos fazer uma onda, umas 3 ondas. A recomendação para esse tipo de pesquisa é que a gente tente pelo menos 3 ondas. Então, sei lá, mandei 1000 e-mails, 200 responderam. Geralmente é isso que responde, 20%. Na segunda onda, mandei 800 e-mails, mais 100 responderam. Na terceira onda, mandei 700 e-mails, mais 50 responderam. Então, a gente acaba tendo um retorno aí de 25% a 35% dos e-mails que a gente manda, o que para nós seria fantástico. Sim. Mais do que isso, daí bom. Mas ainda, dos 1000 conseguimos só 350. Legal, vamos para o corpo a corpo. E aí tem que montar um exército de pessoas para te ajudar, Ricardo. Tu não tá lá dentro da Santa Daqui Casa. a pouco, quem Aí começou a responder e parou no meio, daqui a pouco daria para mandar um WhatsApp, assim, em horário comercial, e, opa, tudo bem? Queria te pedir uma ajuda. Aí isso é estratégia de resgate. É o cara que começou e não terminou. Legal, mandou um e-mail, o cara não responde. Bom, então mandou fulano, tudo para Ricardo e tal. Né? Termina ali pra gente e tal. Acho que aí sim. Mas isso é o resgate, né? O cara que começou e não terminou é um cara. O cara que nem começou, olhou, mas nem deu bola, esse aí dá pra gente tentar pegar ainda, né? Fala, Jaque. Não, eu tenho uma dúvida, tá? Sobre esse headcap. A pessoa que acessa o link, tô perguntando justamente por não conhecer. A pessoa que acessa o link, ela precisa ter algum e-mail específico ou pode ser com qualquer e-mail ou não precisa de e-mail? Não precisa de e-mail. Não precisa, tá. Não. Isso aí já facilita, tá? Porque a gente recebe pesquisa a partir daquele Google Form, sabe? Que só pode quem tem Gmail, né? Ai, nossa, tinha um que eu queria muito responder, eu até vou procurar aqui de novo nos e-mails, ela é uma menina que está fazendo uma pesquisa, só que daí na hora, eu tinha um tempinho para responder, eu fui responder, me pediu o e-mail, eu não lembrava a senha, não lembrava, eu já parei, já não respondi. Né? Então, acho que já sendo por essa plataforma já facilita. O Google Mail tem esse problema, né? Só quem tem e-mail e o Google... a minha dúvida era se esse sistema Forms, aí também funcionava assim. No meio. Tu não consegue parar no meio, tu não isso, salva. Tu não salva também. Porque isso também é um fator de baixa adesão, sabe? Tudo que dificulte é um fator de baixa adesão para as pessoas. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalho com equipes. Sim. Então, tudo que for muito difícil... Né, eu trabalho com 315 pessoas, então tudo que for considerado muito difícil acaba não sendo feito. O Redcap, ele salva no meio, tu pode voltar depois. Aí o cara esqueceu de voltar, pois me esqueci, me manda o link de novo. A gente gera o link e ele continua a partir de onde parou. Tá. Não precisa começar... não, ótimo, isso aí já auxilia bastante, pessoal. Então ele realmente... Com relação ao WhatsApp, assim... Eu entendo a preocupação do Ricardo, né? De receber uma pesquisa e tudo, mas eu acho que em termos de resgatar alguém que tu viu ali, que parou na metade, eu acho que ela pode ser interessante sim, tá, Ricardo? Até porque os médicos, nesse ambiente aqui em que a gente tá, eles são bem tranquilos com relação a receber coisas via telefone, porque é uma coisa bem cultural, tá? Eu tô há 5 anos aqui, eu sei que eu sei como é que é, assim, essa questão, e daí tu nem precisa, claro, vai ter um ou outro que de repente não goste mesmo, tá? Mas não é algo tão, considerado tão chato, invasivo. Resgatar eu concordo, assim, eu só não gostaria que fosse a metodologia. Claro. Eu acho que para resgatar é tranquilo. Até porque a gente tem tantos golpes e tudo por WhatsApp, vai mandar um link por WhatsApp, né? Realmente, eu concordo. Mas o resgate, eu acho que dava para ser feito sim.
A gente tem que fazer todo um cartazinho, o que a gente chama de banner, né? Uhum. Um bannerzinho, a gente distribui o banner pela Santa Casa, a partir do momento que é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a gente pode, né, fixar esse banner em vários lugares e tal, até no próprio, sei lá, Instagram, às vezes tem um QR Code, às vezes é um link, às vezes as duas coisas, né? E quem quiser vai lá, acessa. Né? Então, Mas só para eu entender, o que é a ideia do projeto da Jaque? É praticamente igual o teu, só que com os enfermeiros, né, O lado do enfermeiro, imagem. Tá, vai ser o mesmo, enfermagem. só muda a população. Não sei se só os enfermeiros ou os técnicos também. Acho que técnicos também, né? São muito presentes. Eles estão. Mas a gente pode ver também, porque assim, né? Tem toda uma questão educacional envolvida em pedir para acessar um e-mail e abrir um link de pesquisa. Sim. Sabe? Então tem que ver para qual população, como eu disse para vocês, qual população isso vai ficar menos difícil, né? Então, assim, os técnicos seria interessante, mas eu acho que a adesão mesmo seria de enfermeiros e até seria mais fácil de fazer uma abordagem de tipo, né? Podemos ter uma pesquisa, né? Tu pode responder quem chegou no teu e-mail, né? Então, com os enfermeiros isso é mais tranquilo de ser feito. Legal. Bom, acho que essa é uma das ideias interessantes, assim, de a gente pegar populações diferentes, um projeto, né, talvez os residentes sejam outra população, não sei, mas como é médico, eu não sei se eu já não encaixaria, né? E agora estava me ocorrendo até daqui a pouco a gente pegar e fazer um... Bom, mas daí é muita loucura, eu deixaria para o doutorado. Fazer tipo uma aproximação, alguma associação com o CREMERS, e o CREMERS divulgar a pesquisa. Não divulgar, e pedir para todos os médicos responderem e tal, né? E aí a gente pegaria toda a população de médicos do Rio Grande do Sul, mas eu acho que daí tem que mudar todo o questionário, né? Aí praticamente é outro trabalho daí, né? Aí vai pegar gente de posto de saúde, eu acho que é outra população. Mas eu fiquei perguntando assim, né? Todo produto que a gente gera, pelo menos eu, quando eu gerei alguns produtos e um do doutorado, eu fico pensando assim, tá, o que vai aparecer nessa pesquisa do Ricardo ou da Jaque ali, e como que tu vai divulgar por exemplo, tu vai divulgar essa pesquisa nesses hospitais, tu não vai, por exemplo, deu um número de contrarreferência muito alto, né? Esse pessoal não se sente à vontade com um paciente com suicidalidade, que é todo esse comportamento desde a ideação até o ato consumado, que alguns profissionais já pegaram. Eu fico pensando como que vai dar esse feedback, seja do enfermeiro, seja do profissional médico. E, claro, numa futura pesquisa dá para comparar ou auxiliar esses dois profissionais que estão em loco na mesma instituição e qual a percepção dos dois em relação, né, essa contrarreferência em relação a um mesmo paciente, né, entre aspas, um paciente com... Sim, detectamos que tem um alto índice de rechaço lá, de afastamento. Tá, e aí isso vai ser muito legal. Quando o Ricardo estava falando aqui, eu estava pensando desde o primeiro dia que eu conversei com o Ricardo, tanto que eu já incomodei ele por WhatsApp ali, a gente foi se incomodando, conversando, né, pedindo escala, para ver como que se dá a percepção de vários profissionais em relação ao paciente com suicidalidade. Qual é a perspectiva? O que se deu com esse enfermeiro e o que se deu com esse médico? Quais dessas profissões, já que, teoricamente, para cuidar de um paciente com suicidalidade, eu não estou nem falando no ato propriamente dito, no ato consumado, mas todo o comportamento para investigar, tem que ser uma equipe multi-interdisciplinar, né? Que aí vem o setor da psicologia, tem a enfermagem que está direto com aquele paciente que tem risco, vem o profissional médico para avaliar e aí fazer as condutas com esse paciente. É uma preocupação ética do Ezequiel como pesquisador, né? Imagina que a gente descobre que, sei lá, 60% dos médicos da Santa Casa têm rechaço, afastamento. Bom, essas pessoas estão precisando de algum tipo de treinamento, né? Então, o nosso comprometimento ético ao detectar que existe um problema é tentar propor alguma coisa. Vamos fazer um curso, educação continuada.
Porque eu me peguei... Pode ser que perguntem isso quando a gente mandar para o comitê de ética, viu? Pode ser. Porque eu fiquei pensando assim, ó, até teve artigos, até que o Takeshi, a gente conversou, aquele que ainda não foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. E muitos dados ainda estão sendo alimentados. E muitas do impacto da pandemia, vocês estão bem no auge. Muito do impacto da pandemia com pacientes que começou o uso de álcool e outras drogas, o aumento expressivo, tem um artigo que saiu agora no exterior que fala o número expressivo de diagnóstico de depressão, que vai desde 19 a 40 anos. Então, vocês estão bem nesse auge, né? Então, qual vai ser esse impacto, até já focando com o público que vem da pandemia, que vem o burnout, que o Rodrigo falou e tudo. Então, vocês vão pegar uma avaliação desse profissional médico, deste profissional enfermeiro, pós-pandemia. Exatamente. Aí, isso também pode influenciar na pesquisa, né? Porque tu ainda não saiu, todo mundo, eu saí da pandemia. Não, a gente... É um fator de inclusão. Exatamente. Então, isso é interessante até... Mas eu não sei se isso a gente tem como controlar, porque a gente teria que perguntar para os médicos, mas e antes da pandemia, como é que era? Aí isso não tem. É possível. A gente pode discutir o quanto os resultados foram influenciados pelo impacto na pandemia na atuação dos profissionais. Perfeito. Mas fica na discussão do artigo, né? Até porque os artigos estão dizendo que não aumentou, né, o suicídio, mas o que a gente conversa e vê, Igor, às vezes eu dando algumas palestras ou aula, eu vejo muitos exemplos de pacientes, de pessoas, assim, né, pessoal que está assistindo a palestra, parece, meu Deus, antes 1, 2, 3 falavam, hoje é 6, 7 falando. Eu tô fazendo, né? Aconteceu isso. A pandemia trouxe a saúde mental à tona. Exatamente, concordo com as tuas palavras. As pessoas estão falando muito mais de saúde mental, as pessoas estão com muito menos preconceito de procurar psiquiatra, psicólogo, por exemplo. Talvez até a pandemia, nesse sentido, tenha prestado um serviço aos suicidas, digamos. Talvez tenha menos rechaço, mas aí tudo é só na discussão, né? Não vamos ter só na discussão, isso, né? Mas vai ser bem importante. Eu fiquei pensando nessa questão bem do N ali que tu falou no resultado final. Vamos dizer que vocês peguem um exemplo de uma amostra de, sei lá, de 10 pacientes, 9 tem essa contrarreferência, né? Até dá para botar uma pergunta, uma única pergunta, assim, do tipo sim e não, do tipo, você acha que a pandemia mudou o que você sentia diante de pacientes? Ou será que a pandemia tem influência nesse teu assistir ao paciente com suicidalidade? Bom, será que... uma, no máximo 2 perguntas, mas, de novo, não, só uma, é só para ter uma visão panorâmica. Até essa pergunta que tu falaste, professor, é muito importante, porque daí no final do questionário, tu vai ver lá, de 100 médicos, 100 falaram que a pandemia influenciou, né, no atendimento. Mudou a percepção, né? Mudou a percepção, ou de enfermeiros, né, que além do manejo verbal ali, tem que fazer, às vezes, contenções, alguma coisa assim, dependendo da situação. Bem lembrado, não tinha pensado. E isso é muito interessante, porque eu posso estar até... A pesquisa só se sabe com o final, né, Igor? A gente pensa que está 100% certo, e quando vê, a pesquisa mostra, às vezes, que tu está 100% errado. Só vai ver no resultado. Mas essa questão de saber se influenciou ou não é muito interessante, porque isso diz também se impactou ou não na forma com que o médico, com o enfermeiro foram assistir esses pacientes, se a pandemia tem impactado eles. Eu acho isso é bem importante. Eu acho, Ricardo, que uma das coisas interessantes que eu me dei conta aqui, que nós vamos, na realidade, estar estudando é a predisposição à conta-transferência. Nós vamos estar estudando a conta-transferência, né? Isso aí. É o quanto o médico ou o enfermeiro, quanto eles acham, né, já que tem ou terão uma conta-transferência diante de um paciente suicida. É uma predisposição à conta-transferência, né? Predisposição. Conta-transferência mesmo só na hora para ver, né? Mas de modo geral, como é que tu reage diante de um paciente suicida? Eu acho que isso talvez tire o viés de memória, né? Porque eu estou perguntando para o médico como que ele acha que ele reage diante de um paciente suicida, ou seja, uma predisposição a sentimentos contra-transferenciais. Uhum. Aí tu tira um pouco te lembra do último paciente?
Não importa isso. Como é que tu percebe? Como é que tu acha? Por exemplo, eu acho que o Ricardo, ele se aproxima do paciente suicida, porque ele está interessado em estudar esse assunto. Imagino que não cause rechaço. Mas daqui a pouco vai ter algum tipo de paciente que causa, enfim, não sabemos, né? Mas, legal. Eu acho, Ricardo, que dá para, por exemplo, já que o Patrick está aqui ainda, né, de tentar ver como a gente pode usar essa força de trabalho do pessoal da graduação e tal, até dos próprios residentes de psiquiatria, né, para ajudar principalmente no recrutamento e talvez no resgate de alguns, né. Daqui a pouco o doutor Zezinho foi até a metade e não respondeu. Aí o Patrick, mas eu vejo esse cara todo dia no bloco. Entende? Daqui a pouco ele cruza pelo maluco lá, olha só, quem sabe eu te ajudo aqui a responder, vamos ali rapidinho e tal, né? Então acho que essa força de ajudantes aí que a gente tem, o Adolfo, que estava aí, o Patrick, talvez no recrutamento e resgate, eles vão ser bem importantes. Já que não está lá dentro da Santa Casa, né? E nada impede que a gente faça em outros hospitais também, né? Mas vamos tentar botar no comitê de ética da Santa Casa. Legal. Fala, Patrick. Igor, talvez uma coisa que desse para fazer seria utilizar os preceptores por si só, porque todos eles têm vínculo também com pesquisa, só querendo ou não, né, quase todos, e entendem a importância. Podem, falar assim, aqui, Pra gente... Volta e meia eu recebo lá do Eduardo Garcia, que é o chefe da clínica médica, links de pesquisa tal, que mandam para ele e ele manda para a gente, né? Como professor tal. Acho que sim. Dá para tentar usar o fator escola da Santa Casa, né? Hospital escola. E aí, através ali do Patrick, do Adolfo tal, chegar no preceptor, chegar nos residentes, estão passando pelos estágios, né? Eu acho que usar o momento deles presencial lá para... Por isso que eu acho que a colheita ela é híbrida, né? Ela vai ser por e-mail, mas ela pode ser presencial também. Tá aqui o link, tá aqui o QR Code, né? O cara escaneia e já sai respondendo. O ideal até seria montar o link, porque às vezes, até entrar, às vezes, e um QR Code, bota o link ali, bota o QR Code embaixo, quem quiser acessar, já acessa, já. O Patrick e o Adolfo podem andar com os panfletinhos e ficar panfleteando lá na Santa Casa. Já que nós estamos em época eleitoral, né? Nada custa a gente fazer um santinho, né? Sempre uma boa ideia, pesquisa, né? Já sai distribuindo. Mas aí é mais fácil já fazer um formuláriozinho que a pessoa já vai marcando ali e te devolve na hora. Também, se tu achar que de repente dá para fazer presencial ali. Aí o Redcap permite isso, viu, Patrick? Tu baixa o Redcap, eu te mando um link, tu escaneia esse de QR Code e tu fica com questionário online ali no teu celular. Aí tu pode tu perguntando pro cara. Mas o problema é que eu acho que daí todos têm que ser self-report. Não dá pra gente fazer uns auto-aplicados e outros a gente perguntar, né? O que tu pode dar é tablet pro cara e ele responde ali na hora pra ti. Ou também o que daria para fazer em alguns serviços é deixar uma cópia impressa e a pessoa, te disser assim, agora eu não posso, mas deixa aí que eu respondo, e aí tu deixa ali, faz alguma coisa de coleta depois. Por isso que eu acho que tem que, nas estratégias de recrutamento, Ricardo, tudo tá valendo. Só que todos têm que ser autorrespondidos daí, né? Mas o cara tem um tablet ali, o Ricardo, o Patrick tá, responde aqui para mim, tá aqui o tablet. O cara entra ali e responde ali mesmo. Na hora, que vai levar o quê? Quanto tempo tu acha que dá para responder tudo? 30 minutos? Eu acho que menos de meia hora. Máximo, né? No máximo, porque mesmo os dados demográficos, tu sabe, né? Tua idade, não tem muito o que... E as escalas são rapidinhas, né? Eu acho que eu não botaria de burnout, embora seja um tema bastante interessante para esse. Legal. O que dá para fazer, Ricardo, é de repente montar um grupo e vocês começarem a ver propostas de recrutamento. Mas se bem que tem que passar pelo comitê de ética primeiro. Tem que... Isso que tá trancando, assim. Isso que já quando tu for submeter para o comitê de ética da Santa Casa, se já quiser colocar os dados dos entrevistadores, no caso o Patrick, que está interessado, já bota a opção, depois tem que ficar fazendo emenda. Não, vou. O Patrick, a gente tem falado até pelo WhatsApp, assim, boa. Sobre as coletas. Depois de ficar fazendo emenda é mais chato, né? Aí já fala o nome dele lá pro projeto, já entra tudo, né? O que tu acha que precisa para terminar essa submissão? Assinatura da médica da emergência,
que eu já mandei, já insisti, já mandei WhatsApp. Aí, ó. Ela só não tá afim mesmo, assim. Tá, então de repente pode ser uma missão para o Super Patrick. Já dá a missão. Vamos lá? Quem que é? Ele faça quem é, Eu tenho o nome dela ali embaixo. Eu te mando daqui a pouco. porque o Ricardo não tá lá naquela realidade que é a Santa Casa, né? Onde é que tu tá passando agora, Patrick? Medicina interna. Na MEI. Tá, quando ver. De repente, dá uma escapada lá e faz uma pressão. Eu trouxe aqui. Não, é tranquilo, eu passo ali. Ela já deve saber, eu tô aqui como membro do projeto de pesquisa do Ricardo, ele conversou, marca uma reunião com a mulher, se for o caso, tal, né? Facilitadores, como diz a Jaque, a gente tem que facilitar, né, Jaque? Tudo que for para complicar, dá errado. Tem que facilitar, senão o pessoal não... Hoje eu estive com ela até. Eu tinha dado uma ajuda. Pega essa assinatura. A gente estava no grupo de prontuários, estava conversando lá. É que realmente, às vezes é tanta coisa, tanta tarefa. Agora eu encontro ela mesmo, assim, no grupo mês que vem, mas eu acho que é muito tempo, né? Só dia 20 de outubro. A gente precisa mandar até o final do Porque eu não trabalho com ela diretamente, mas também posso fazer uma tentativa, não sei, para ajudar, né? Documento direitinho para ela. Não sei que documento que tem que assinar. É É só aquele documento mesmo para encaminhar para o CEP, né? É uma folha, né? Já fiz isso. E tem que ser só ela, porque ela é coordenadora das emergências. Tem que ser ela. Uhum. Entendi. É uma das que precisa, né? Dr. Calil precisa também? Precisa também. Tá. Falta a assinatura dele só. E aí já dá para mandar, tu acha? Igor, tá gravando, não tem problema nenhum, ou quer parar a gravação? Não tem, faz parte do projeto, né? Tá. Legal. Acho que então é isso que está fartando aí, pessoal. Eu acho que vai ser um projeto bem interessante, eu acho bastante inovador até, né? Que eu sei, assim. E tomara que dê frutos, né? A Jaque já vai entrar nessa onda, daqui a pouco outras pessoas vão ter, sei lá, outras populações, psicólogos, alguma coisa do gênero, né? Pode ser bem legal. Pois é, não tem problema ser o mesmo projeto, só mudar a população. Tipo, a Jaque vai medir alguma coisa da enfermagem? Talvez. Pensei mais pela originalidade, assim, se eles não vão incomodar porque é a mesma coisa. Absolutamente não, é um projeto alinhado no outro, né? Claro, daqui a pouco ela muda algum instrumento diferente, bota alguma coisinha a mais, tal, mas não tem problema nenhum. Até porque são populações diferentes, né? São outros olhares. O desfecho vai ser bem diferente, né? Vai ser... O ideal é até fazer um terceiro estudo, comparar, né? O que deu na medicina, o que deu na enfermagem, para tentar criar essa capacitação, né? E isso é muito importante. Até seria ideal ter um terceiro, né? Que é a questão dos psicólogos, para ver aí exatamente, comparar e tentar entrelaçar esses pesquisadores aí. Vamos recrutar um psicólogo para fazer o mestrado ou o doutorado. Vamos doutorado, eu acho. Né? Então tá. Pessoal, vamos encerrar por aqui.